Olá pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um episódio do nosso canal História do Sertão. Bom, gente, hoje vamos tratar de uma temática importante para que se conheça o que é o sertão de uma forma mais ampla, né? Que é a formação da sociedade sertaneja. A colonização sertaneja ela vai se intensificar a partir de 1701, né? A partir da decisão da coroa portuguesa de proibir a criação de gado no litoral. Nesse momento, quem tinha interesse em continuar a atividade da pecuária teve que procurar novas áreas de pastagem. E é aí que se inicia a colonização dessa área que hoje se conhece como semiárido, né? Mas que já foi chamada de sertão ou grande sertão, né? De uma forma bem mais genérica durante o período colonial. Diante das dificuldades de acesso a essa região, nós temos, por exemplo, a perspectiva das entradas por via dos leitos dos rios, né? Como o São Francisco, nessa região nossa aqui, mais o Vaza Barris e o Rio Real, né? Então esses rios vão servir de caminhos de entrada para os primeiros aventureiros a adentrar, né, o continente e buscar novas áreas de pastagem. Diante dessas dificuldades de acesso, né, das distâncias, do distanciamento como um todo, o que se formou aqui foi uma sociedade muito distinta da sociedade do litoral, né? Aqui a vida era muito mais difícil. Você tem aí a lida com os indígenas, né? Na verdade, as lutas contra os indígenas, por lutas por território. Você tem aí nesse caldo inteiro aí a própria lida com o gado, com a natureza como um todo, né? E com o clima, né? Estamos falando de sertão nordestino. Então, essa sociedade formada aqui, formada nesse ambiente inóspito e desafiador e desconectada fisicamente do litoral, ela vai ter características bem distintas, né? O homem sertanejo, sobretudo aquele acostumado com a lida do gado, ele vai desenvolver características como a religiosidade mais acentuada, né? A robustez nos seus comportamentos, né? Uma alimentação diferenciada. Então, tudo isso vai criar aquele estereótipo do homem sertanejo, o homem mais duro, mais rígido, acostumado com a lida do gado, acostumado a enfrentar matas espinhosas atrás das reses, né? Nas pequenas fazendas que foram se formando a partir do século XVIII aqui nessa área. Isso, com o tempo, ajudou a criar também uma espécie de preconceito entre o habitante do litoral e o habitante do sertão. O habitante do litoral vai entender o sertão como o habitat do fanatismo religioso, das lutas à base da violência, né? Então, isso ajuda a criar esse estereótipo. Essa é uma ideia muito bem abordada pelo Frederico Pernambucano de Mello, né? Esse surgimento desse preconceito que, em grande medida, a gente ainda enxerga hoje em dia, né? O habitante do litoral ele tende a ver o sertanejo como um homem mais rude, né? Como alguém menos civilizado, tá? Então, é nesse ambiente difícil, duro, que é esse ambiente, na verdade, que vai possibilitar o surgimento de fenômenos sociais importantes, como foi o fenômeno de Canudos, né, e o fenômeno do cangaço, cada um com suas especificidades. Mas o importante nesse momento aqui é que a gente compreenda como é que essa sociedade sertaneja foi formada, apartada daquela região litorânea.